Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Projetos em tramitação na Câmara do Rio propõem homenagens a Ricardo Boechat. Ele era uma pessoa, um jornalista preocupado com o bem da cidade. É muito importante a gente homenagear, ainda mais ele que fez muito por nós. A polêmica em relação à boneca Momo. Psicóloga orienta pais sobre como agir com as crianças. E a Orquestra Sinfônica de Mulheres faz sucesso em apresentação de estreia. Não saia daí, a gente volta já. Qual o Rio que você quer para o futuro? Este é o tema de uma pesquisa que a Prefeitura está fazendo com os cariocas e é também o assunto do próximo Rio TV Debate. Vão estar com a gente aqui na mesa para essa conversa o vereador Átila Anunes, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal do Rio, Pedro da Luz, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Rio e Caizô Beltrão, professor da EBAP e da Fundação Getúlio Vargas. Eu te espero aqui no Rio TV Debate. A gente começa esta edição falando sobre a mobilização da Câmara do Rio para homenagear o jornalista Ricardo Boechat, morto em fevereiro em consequência de um acidente de helicóptero. 2 projetos estão em tramitação na casa. Boechat pode batizar uma rua e até uma estação do VLT. O jornalista Ricardo Boechat tinha 66 anos. Ele era apresentador do Jornal da Band, da Rádio Band News FM e também assinava uma coluna na revista Isto É. Ricardo Eugênio Boechat nasceu em Buenos Aires em 1952 e entrou no jornalismo na década de 70. Eu não tinha determinado para mim mesmo que ia entrar em jornalismo, nem nada disso. Eu até achava que a minha vocação natural era um pouco para essa área humana e tal, mas não tinha clareza do que queria, nunca cheguei a ter. Aliás, ao contrário, fiz um teste vocacional que o colégio impunha na época, mas eu nem sei o que deu. O humor crítico e a irreverência sempre marcaram suas participações e comentários. Mais do que apresentador, Ricardo Boechat virou porta-voz da opinião pública. O jornalista morreu em fevereiro num acidente de helicóptero em São Paulo. A morte do jornalista Ricardo Boechat causou uma grande comoção em todo o país. Em vários lugares do Brasil, ele está recebendo homenagens. Aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 2 projetos de lei estão em tramitação. Um deles é o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, que dá nome do jornalista à estação Cinelândia do VLT. Ele era uma pessoa, um jornalista preocupado com o bem da cidade. Ele normalmente denunciava aquilo que deveria ser denunciado mesmo. Então, prestar esta homenagem a Ricardo Boechat me faz um bem enorme e eu acho que ainda é muito pouco. Ricardo Boechat merece muito mais do que isso. O outro projeto de lei é de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Fátima da Solidariedade e Felipe Michel. Ele dá nome de Ricardo Boechat a uma rua da cidade. Eu tinha o privilégio de, às vezes, jogar um futebol ali no bairro do Grajaú, na casa de um amigo meu, e esporadicamente o nosso grande jornalista Ricardo Boechat, o saudoso jornalista, e ele tinha, às vezes ele estava lá, eu tinha a oportunidade de conversar com ele, e assim que pintou essa oportunidade de nós homenagearmos, eu não podia pensar 2 vezes, um ser humano que serviu muito a nossa cidade, nosso país. Então é um projeto eu com o Carlos Caiado e a Fátima, e para poder prestigiar o mínimo desse que fez tanto por nós. É um logradouro público. E eu, como membro da Comissão de Transportes, indiquei ao prefeito Marcelo Crivella ali a Rua do Sesc, paralela a Ayrton Senna na Barra, e também ali, por indicação do Rodolfo Schneider, ali na Rua da Passagem, que ele diz que ali era um lugar próximo a Band News e que o Boechat gostava muito, chegava ali até o aterro do Flamengo. Então é muito importante a gente homenagear, ainda mais ele que fez muito por nós. Câmara do Rio discute o cumprimento das metas fiscais pela Prefeitura. Em audiência pública, a Secretaria Municipal de Saúde presta contas relativas ao último quadrimestre de 2018. Projeto de lei institui a carteira eletrônica de vacinação. Proposta cria sistema de manutenção de pintura nas vias públicas do município.
E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao cirurgião plástico Celso Eduardo Jandré Boechat. Um projeto que regulamenta o fechamento das turmas do ensino municipal foi aprovado na Câmara Municipal do Rio. A iniciativa é do vereador Renato Cinco. Eu estou aqui com o vereador Renato Cinco e hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei de sua autoria, que agora é lei, que regulamenta o fechamento das turmas nos ensinos municipais aqui do Rio de Janeiro, né, vereador? A importância dessa lei, vereador? Essa lei é importante porque ela estabelece que sempre que a prefeitura quiser fechar uma turma numa escola no meio do ano letivo, ela tem que consultar o conselho escolar. Isso é fundamental para evitar abusos da prefeitura, porque depois do ano letivo começado, fazer modificações dessa natureza prejudica o aprendizado dos estudantes. E eu também tenho um projeto de lei ainda em tramitação para regulamentar o fechamento de escolas ou turnos escolares. Aí, no caso, a gente exige que se ouça o Conselho Municipal de Educação, além do Conselho Escolar. Com certeza de grande importância para os alunos da rede de ensino municipal, né? Sim, porque a gestão democrática da escola pública não é só um princípio constitucional. Ela é fundamental para que as coisas dentro da escola aconteçam de acordo com as necessidades e os interesses dos estudantes e dos profissionais da educação. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista e nós voltamos ao estúdio. E você vai ver no próximo bloco. Orquestra Sinfônica de Mulheres estreia em evento no Centro Cultural da Justiça Federal. Com o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o carioca. O Rio em primeiro lugar. Um dos principais objetivos é divulgar o trabalho da Câmara dos Vereadores, mostrando a importância das leis na vida do cidadão. Coberturas mais dinâmicas com equipamentos de última geração. Um conteúdo voltado para a cultura e educação, estimulando o senso crítico do espectador. Estamos construindo uma nova TV para você. Contamos com a sua participação. Rio TV Câmara. 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 Rio TV Câmara, a emissora do Legislativo Municipal Carioca. A gente está de volta agora para falar da polêmica da boneca Momo. Pais estariam preocupados com vídeos na internet onde a boneca aparece ensinando crianças a se matarem. O jogo pode, de fato, levar menores de idade ao suicídio? De que forma os pais devem agir junto aos filhos? Para responder essas e outras perguntas, convidamos a psicóloga Márcia Velasco e a empresária Karen Matesco, mãe de uma menina de 5 anos, para uma entrevista no nosso estúdio. A conversa é com a repórter Simone Braga. Agradeço desde já a presença de vocês aqui, da Márcia e da Karen, para a gente falar desse tema tão importante, dessa viralização desse vídeo, né, da boneca Momo, que está preocupando tantos pais, né? Ô Márcia, então a pergunta já para você. Como lidar numa situação quando a criança recebe ou visualiza esse vídeo, principalmente agora da boneca Momo, que está circulando? Já circulou ano passado e agora voltou. Sim, por mais que seja aterrorizante e seja um tema que está em voga e que nos traz um impacto muito grande, é muito importante que os pais ou os responsáveis por essas crianças tentam utilizar de uma forma mais natural possível. É chamar para uma conversa, é explicar o que é, né? Porque na verdade não é um monstro, não é algo que de fato venha, é algo que naquele momento está sendo virtual e que, na verdade, existiu porque foi uma escultura feita no Japão por um escultor japonês
e que já foi destruído. Então, a gente, primeiro, ter acesso a essas informações para poder falar de forma verdadeira com ela e de uma forma simples, sem aterrorizar mais. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado nesse tempero, né? A gente não acentuar mais do que já é acentuado pelas redes sociais. Então, se a criança teve o contato e ela demonstrou algum tipo de comportamento diferente, sentar e conversar e explicar. E outro ponto importante, os pais servirem de apoio, de alicerce para ela, porque nesse momento a criança precisa ser envolvida, acalentada e acolhida nesses braços que a criança tem como o que vai dar conforto e segurança para ela. Karen, você é mãe de uma menina de 5 anos e também tem sobrinhos. Fala um pouquinho dessa experiência, do que aconteceu na sua família pra gente. Na verdade, a gente viveu assim, uma situação muito chata, porque eu fiquei sabendo dessa boneca com o meu sobrinho, né? Que a minha cunhada entrou na cozinha e ele estava já abrindo a gaveta, com o vídeo na mão, abrindo a gaveta. E ela perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: estou procurando um canivete para fazer aqui o que a boneca tá, a bruxa que eles chamam, né? Tá solicitando. E aí, enfim, ela falou, inclusive ela me avisou na mesma época. E foi agora, né? Há pouco tempo. Isso, agora, nessa leva. E também a filha de uma amiga viu e ficou assustada e mostrou para a mãe. A minha filha não viu o vídeo. Eu perguntei quando rolou esse vídeo, esse WhatsApp entre as mães, eu chamei, mostrei o vídeo, mostrei a foto para ela e perguntei se ela conhecia. E ela falou até o nome. Ela falou: é a bruxa Momo. Eu falei: mas você já viu o vídeo, né? Você já assistiu alguma coisa? Ela falou: não, mas eu conheço. E aí ela não aprofundou e eu também não quis. Aí eu falei para ela: olha, ela é uma bruxa feia e, na verdade, tem alguns adultos que gostam de dar susto em criança, colocaram esse vídeo, essa bruxa no meio dos vídeos. Se por acaso você tiver vendo algum vídeo e ela aparecer, só quero que você avise a mamãe e pare o vídeo. Mas lá em casa a gente não deixa... ter um acesso livre. Não. Karen, o teu sobrinho tinha 6 anos. Isso. Márcia, nesse caso, por exemplo, qual é a idade que é mais atingida por esses tipos de desafios, né? Que a todo momento a gente tem desafios, principalmente no dia a dia, e a internet é cada dia um desafio agora. Baleia Azul, Boneca Momo e outros que estão por vir aí já. Eu acho que a Karen pontuou algumas questões, né? Uma criança, ela não pode ser deixada livre, né, em todos os seus atos, em todos os acessos. E o que a gente tem visto hoje é que os smartphones, né, em geral, os tablets, eles abrem uma porta para o mundo, né? Você tem acesso a todo esse tipo de informações, nocivas ou não. E se a gente não tem uma vigilância desses pais, desses responsáveis ali, o impacto disso, a descoberta, a criança, ela é curiosa. Então, quando você pontua a idade, né, a criança nessa idade de 6, ela está descobrindo o mundo, ela quer ter acesso, ela quer conhecer coisas. E sem a vigilância de um responsável, ela abre, às vezes, portas que ela não poderia abrir. Então, assim, há uma repercussão muito grande. Nesse momento, ela está formando a personalidade dela, ela está formando a ideia de mundo, porque é o momento da alfabetização, né? O momento que ela vai adquirir a linguagem do contexto dela, histórico dela. E nesse momento, ela ter informações que não sejam informações saudáveis, vai ser prejuízo para ela, e a gente pode até pontuar por um longo tempo, né, para a vida dela, porque isso vai ficar marcado. Agora, Márcia, Karen, a questão da tua filha, como é que é o dia a dia, por exemplo, a tua conversa com ela? E nesses casos, quando você observa que tem alguma coisa estranha, você fica extremamente preocupada. Às vezes você acha que excede demais na autoridade. Como é que é essa ligação? Na verdade, eu fui mãe muito jovem. Eu tenho uma de 21 também, mas que está fora desse contexto da boneca Momo. E naquele momento, assim, com 19 anos, eu mal sabia sobre mim, então muito menos sobre criar um filho. E aí, nesse momento, eu só tinha uma preocupação, estabelecer um vínculo de confiança. Então, eu sempre busquei isso com a mais velha e repeti
e estou repetindo com a mais nova. Então, claro que a gente acaba exercendo em algum momento a autoridade, mas via de regra, a gente consegue conversar e explicar e ela consegue entender. Por exemplo, lá essa questão de horário e acesso e atividades é extremamente inegociável, com exceção do final de semana. Então, vídeo, por exemplo, é um pouquinho à noite e mesmo assim, normalmente a gente direciona para ou um desenho ou um DVD. A gente não costuma deixar no YouTube, não. Márcia, como deve ser essa abordagem dos pais diante desse susto, né? Porque a gente observa que muitas mães acabam, nossa, é um terror, como você falou, sim, e ter esse equilíbrio da fala, né? Como é esse equilíbrio da fala? Eu acho que a Karen trouxe uma palavra muito importante, que é autoridade, né? E que existe uma diferença entre a autoridade e o autoritarismo. Eu acho que a autoridade, nós pais e responsáveis, devemos ter diante dos nossos filhos. Então, é mostrar que ali você tem uma capacidade melhor de conduzir aquele ser humano que está em desenvolvimento, que está crescendo. Então, você vai ser aquela pessoa que vai nortear isso. Uma outra coisa é ser autoritário. É que nesse nortear, você entrar com algo de força por ser adulto. Então, a melhor forma da gente fazer isso é sentar e bater um papo. Eu acho que assusta, o pai fica assustado, que fala assim, meu Deus, como que o meu filho foi impactado com aquilo ali. A gente na hora fica nervoso, mas eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que pensar. Um é como nós estamos dando este acesso, de que forma, com que qualidade. Não é também medir, olha, você só tem 1 hora por dia. Não é isso. Ele pode ter mais, desde que algumas crianças tenham esse adulto em volta. Vai lá perguntar, que desenho é esse? Como é que é? Nossa, me conta. Então, é dialogar. Uma troca ali, o que acontece é que a gente dá um instrumento, fica assim, ó, fica aí enquanto a mamãe vai fazer uma outra coisa. Então, né? É como se a gente substituísse a chupeta de bebê agora por smartphone. Como era a televisão. Como era a televisão, mas a televisão estava ali, era a tela, todo mundo de alguma forma via. Agora a tela está individual, e aí a gente não sabe o que ele está vendo. Que nos vídeos, o que foi um detalhe aí importante, porque quem estivesse ouvindo estaria na música dos vídeos, a música continuava ali, e você não tinha noção que a imagem apareceu, se a criança não contar. Então você tem que estar norteando isso aí. Então, é agir com naturalidade, por mais difícil que seja, porque nós pais também recebemos esse impacto. Ok, Márcia e Karen, muito obrigada pela presença de vocês aqui e nós voltamos com você, Ingrid. Uma estreia de sucesso. A Orquestra Sinfônica de Mulheres fez durante um evento no Centro Cultural da Justiça Federal a primeira apresentação. São mais de 40 voluntárias. Cada uma pertence a uma orquestra. Em tempo de empoderamento feminino, foi mais uma demonstração de força das mulheres. Mais do que leveza, charme e harmonia, elas reúnem talento, suavidade na execução das notas musicais e, principalmente, concentração, determinação. Luciene descobriu aos 10 anos a paixão pela música. Hoje é diretora da Orquestra Sinfônica de Mulheres, uma iniciativa que representa o envolvimento feminino em um setor historicamente dominado pelos homens. Quando ela começou as aulas de trompete, ouvia o mesmo discurso. Outras culturas em outros países já admitem mulheres tocando instrumentos, por exemplo, trombone, contrabaixo, né, que parecem ser instrumentos mais masculinizados, mas não. Hoje todo mundo tem assim, uma visão mais, vamos dizer, democrática em relação a isso também. E as mulheres estão ocupando há algum tempo já essas funções, né, com esses instrumentos. 42 mulheres fazem parte da orquestra. Todas são voluntárias. No programa, obras que tenham a mulher como tema e enredo. A estreia da orquestra foi durante o 2º seminário Mulher, Poder e Democracia no Centro Cultural da Justiça Federal. Um momento de relaxamento
em um período de causas tão importantes e necessárias de serem debatidas. O espetáculo começa e o público é contagiado pela força de imagens e de sons tão impactantes. Uma orquestra sinfônica formada por mulheres representa a valorização da mulher em todos os aspectos, em todos os lugares, partes, cantinhos da sociedade. Porque uma orquestra sinfônica é emblemática porque tem diversos naipes, né? E cada um daqueles instrumentos com a sua importância, com a sua qualidade, especificidade. E é assim com a mulher. A mulher com seu jeitinho, com seu jeito de ser, a sua peculiaridade, ela ocupa um espaço que é inigualável, é incomparável. Então, acho que a nossa orquestra vem representar e valorizar o que a mulher já tem feito na sociedade, nas artes, na música. É isso, é o enaltecimento do que a mulher representa para todos nós. São várias gerações, influências e histórias. Em comum, a força de mulheres que superam barreiras em busca de um sonho. É o caso da mais jovem musicista do grupo. Patrícia tem apenas 20 anos e já brilha ao lado das mais experientes. Está sendo uma experiência incrível, assim, poder participar aqui da orquestra. E eu acabei de entrar na faculdade, eu estou fazendo música mesmo, bacharelado em oboé, e fazer parte dessa orquestra é muito bom, porque eu posso conviver com outras mulheres que têm uma bagagem incrível e que eu sei que vai acrescentar muito para mim como pessoa e principalmente como musicista, assim, poder ter essa experiência sendo a mais nova do grupo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.